Tá bom. Bom, então, boa noite, a todos e a todas. A gente vai dar início, então, ao nosso estudo de plantas medicinais com a Pastoral da Saúde, aqui da região sul, né, e vamos estudar hoje a alcachofra. Então, eu me chamo Gisele Gouveia. Para quem não me conhece, né, eu sou farmacêutica, homeopata, acupunturista, atuo aí em diferentes terapias integrativas, né, tenho mestrado e doutorado aí na área da saúde coletiva. E estou na docência aí já há bons 15 anos, né, e hoje atuo na Cruzeiro do Sul e no Senac aqui de Tubarão. E aí, aproveitando, Ani, para deixar aí um informe, a Faculdade Senac de Tubarão está com vários cursos no programa de gratuidade do Senac, tá? Um deles é o curso de massoterapia, estética, recursos humanos e administração, se eu não me engano, certo? E que a gente está com vaga, certo? Então, assim, se souberem alunos que estão fazendo o segundo grau, né? Então, pode ser alunos que estão no segundo grau, porque ele é um técnico que pode ser feito concomitantemente, ou pessoas, né, formadas em diferentes áreas. Então, ainda temos vagas para a turma da tarde, certo? É um curso bem completinho, certo? Que pode ser feito para quem quer, né? E dentro trabalha parte de massagem, parte de terapias, parte de plantas, aromaterapia. É um curso bem interessante aí para quem gosta né? Esse contexto aí das terapias integrativas, ok? Então fica aí de informe essa oportunidade para quem quer, né, e se qualificar nessa área. Bom, a alcachofra, né, ela é uma planta da família das asteráceas, né, então, comumente, né, como é que as pessoas chamam? Chamam de alcachofra comum, alcachofra cultivada, alcachofra da horta, alcachofra rosa, né, então, é uma planta, assim, que ela não tem uma diversidade de nomes, né, ela acaba sendo conhecida realmente como alcachofra. É utilizado tanto na culinária como um efeito medicinal. O uso popular dela, né? Ela é muito concentrada no uso das folhas, principalmente as brácteas delas são também utilizadas na parte de nutricional. E é uma planta que é muito utilizada para as queixas, principalmente sistema, né, gastrointestinal, né? Trazendo aí as dispepsias, melhora do metabolismo lipídico, como colagogo, para questão de náuseas, flatulência, diurético. Também tem indicações aí para asma, né, eczemas, e essa questão da melhora do sistema urinário, né? Então, dentro do saber popular, é uma planta, né, que tem várias indicações, mas a gente percebe o tropismo dela, a ação, assim, com mais relevância, está aí no sistema digestivo. E aí, quando a gente traz, né, esse olhar popular, né, tradicional, e busca as evidências científicas, a gente vai ver aí muitas questões que podem ter essa correlação, né, e essa segurança de uso para algumas coisas. Então, quando a gente olha para essa planta, o que é importante a gente reconhecer ela, né? É uma planta que vive aí por vários anos, a folha dela é grande, a folha dela é amarga, né? Então, ela tem folhas sésseis, né? Então, quando elas são jovens, ela tem aí um pecíolo curto, né? Quando elas estão mais maduras, o talinho dela é longo, é pouco ramificado, a flor dela é em forma de um capítulo, né? Floral grande. As folhas elas variam aí de azul a violeta, púrpura, né? E ela tem esse cálice com essas bráqueas, né? E o florescimento dela é daí na segunda metade do verão. Então, tem espécies que chegam até 120 centímetros aí de altura, né? E a largura dela em torno de 55, né, centímetros. Então, planta bem, né? Uma planta aí bem encorpada para quem quer cultivar ela. O que é interessante em relação aos aspectos agronômicos dessa planta? Eu quero ter
a alcachofra no meu horto, eu quero ter a alcachofra na minha casa, né? O que eu preciso cuidar para que eu consiga garantir que essa planta ela possa produzir dentro dela os princípios ativos, né? Então, isso é um ponto importante, né? Então, por que às vezes a gente escuta assim, eu usei alcachofre e tive efeito terapêutico, eu usei alcachofre e não senti nada, né? Por quê? Porque dentro da planta, ela tem dois metabolismos, né? Então, dois grandes compostos que ela utiliza, ou para sobreviver, ou para se defender, né? Então, tudo que ela produz para sobreviver, a gente chama de metabolismo primário. Tudo que ela utiliza para se defender, a gente chama de metabolismo secundário, metabólicos secundários. O que ela produz aqui nesses metabólicos primários, nós, né, humanos, utilizamos dentro da culinária. Por quê? Porque ela produz proteína, ela produz lipídio, ela produz gordura, ela produz vitamina, tudo isso ela produz para ela poder se proliferar, crescer, né, ficar linda e formosa. E nós, humanos, podemos utilizar essas substâncias que ela produz, às vezes em grande quantidade ou às vezes em pouca quantidade, com essa ação mais nutricional, que aí é o que a gente chama das punks, né? Então, o que são as punks? São essas plantas, né, que têm esse poder e esse uso bem interessante na área de nutrição. Agora, os metabólicos secundários, eles têm essa perspectiva de é, trazer uma ação para a planta, né? Então, por que essa planta, ela de repente é mais anti-inflamatória? Por que essa planta ela é mais digestiva? Por que essa planta ela é mais analgésica? Porque dependendo do lugar que ela vive, ela vai produzir algumas substâncias e não vai produzir outras substâncias. Então vamos pensar, alcachofra, uma flor bonita, né? Visualmente, se a gente quiser, a gente come ela com os olhos, né? Ela é bonita, né? Ela traz assim assim, um sabor nela de olhar, dá vontade de ali pegar, né, as braquezinhas dela e comer. No reino animal, né, os bichinhos também vão pensar a mesma coisa. Essa flor, ela é saborosa. O que ela faz? Ela produz muito componente amargo. Para quê? Para a hora que os herbívoros ao redor dela resolver comer, né, amarga a boca. E aí ela evita que, né, ela morra ali e ela consiga proliferar. Ter essas condições apropriadas para que essa planta produza os princípios ativos é importante. E uma dos bichinhos, né, os insetos mais importantes para a alcachofra viver é a abelha. Por quê? Porque ela é o principal polinizador dessa espécie. Né? Então, é uma planta que precisa, né, ter esse inseto ao seu entorno, porque senão ela não vai polinizar, ela não vai produzir as folhas, não vai produzir, né, essa parte nutritiva que a gente usa na culinária. É uma planta que ela é de dias longos, né? Então ela se propaga ou por semente ou por rebento. O que é o rebento? É essa gema que se localiza dentro do rizoma dela. Né? Então chega uma época, ela estoura essas gemas no rizoma e é esses rizomas que eu posso utilizar para fazer, né, o replantio dessa planta. Ela é uma planta que exige um solo bem profundo, né? Porque os rizomas eles são bem profundos. Ela precisa de um solo bem arenoso, né? Porque ela precisa enraizar esses rizomas profundamente. Precisa um solo bem drenado, rico de matéria-prima orgânica. E o interessante, ela não gosta de frio. Né? Então, aqui na nossa região, é uma planta que sofre muito. Eu gosto de brincar que a alcachofra aqui ela precisa de um casaquinho. Né? Então, assim, nos nossos frios, realmente é interessante colocar um sombrite nela, né? Para ela não pegar aquela nossa geadinha, né, que joga a temperatura lá embaixo, porque senão ela realmente ela escurece e ela queima.
certo? Às vezes a pessoa, "Ai, eu tava com a minha alcachofa tão bonita e ela escureceu e queimou por causa dessas nossas quedas de temperatura que a gente tem aqui na nossa região, né? Então, ideal é de 14 graus à noite e 22 graus, né, durante o dia. Então, ela também não gosta de verão, né, demais. Ela acaba também murchando as folhinhas dela. Né? Então, não tolera gelado, né, as geadas e não tolera aí a temperatura muito baixa. É uma planta que vai se propagar entre julho e outubro, então nós estamos aí quase entrando na época do plantio dela, e ela vai florescer em torno de 120 a 140 dias, né? E uma outra coisa interessante é que é importante, quem vai fazer o plantio dela, né, faça o rodízio com algumas espécies, né, das famílias das cucurbitáceas, né? Então, por exemplo, as espécies das cucurbitáceas, vamos ter lá melancia, melão, pepino, abobrinha, abóbora, a moranga, né? Então, ela, né, gosta muito, né, de estar aí sendo plantada junto com essas coleguinhas, né? Então, a gente pode, vamos supor, quer trabalhar em plantio em escala, né, é importante fazer essas alternâncias entre as cucurbitáceas, né, e a alcachofra. Gosta de ser irrigada em dias alternados, é uma planta de pleno sol e quem vai plantar ela é importante cuidar nos espaçamentos, então não posso plantar elas muito juntinhas, nem entre as plantas e nem em linha, né? Então eu vou dar 40 em 40 centímetros cada uma, e entre as linhas, né, dos canteiros, vou deixar aí 80 centímetros entre as linhas, né? Então, são coisas importantes para a gente. Por que é importante a gente se preocupar com esses detalhes? Porque são esses detalhes que vão fazer a planta se aclimatar, a planta reconhecer aquele solo como dele, reconhecer aquele ambiente como dele, e aí produzir tanto substância, né, primária como secundária, tanto para ela, né, se nutrir como para ela se defender. E aí nós utilizamos aí esses componentes, né, ativos como uma ação medicinal ou nutritiva. Então, é uma planta que vai ter bastante saponina, é uma planta que vai ter bastante óleo essencial, é uma planta que vai ter bastante flavonoide, e é uma planta que tem o ácido cafeolínico, né, que é o princípio ativo importante para as questões relacionadas ao sistema digestivo. Né? O pessoal perguntou aí, para gordura no fígado, né? Gordura no fígado é dieta, né? Não adianta estar lá com o fígado todo, né, problemático, deixou, né, ele não conseguir mais metabolizar a gordura e achar que a alcachorra vai resolver, né, a vida do fígado. Então, se eu associar uma dieta, uma alimentação, né, uma alimentação balanceada, uma atividade física, primeiro essas condições básicas aqui, aí sim eu posso combinar a alcachofra com mais duas plantas que são bem interessantes, que é a alcachofra, o dente de leão e a carqueja, né? E aí, quem tem, né, esse problema de gordura no fígado, que está fazendo toda essa educação alimentar, toda essa qualidade de vida, né, incluindo a atividade física, aí pode alternar, né? Eu sempre sugiro. Vai usar o dente de leão, 21 dias, depois vai usar a alcachofra, 21 dias, e depois a carqueja, 21 dias. É um ciclo e deu, né? Então, e aí depois espera uns 2, 3 meses e aí pode repetir de novo. Mas, né, o essencial aí é a mudança de estilo de vida. E tanto as folhas, as flores e as raízes, né, são ricas em proteína, carboidrato, lipídio e vitamina C. Né, então, é uma planta aí, né, eu posso chamar ela como uma punk, porque ela tem aí essa ação importante nutritiva. Bom, e o que a gente tem de estudo científico em relação a essa planta? Tem bastante estudo científico que traz ela, né, que é uma planta
que ajuda de forma complementar a diminuir a absorção de açúcar, então ela promove muita saciedade. Então, quem tem problema, né, quem está em tratamento da obesidade, né, ou em processo de emagrecimento, a alcachofra é sim uma planta aliada legal, certo? O problema dela é que é a amargura dela, né? É assim, tu tem que respirar, né? E aí tomar ela, eu digo tomar ela rezando, né? Porque realmente ela é uma planta bem amarga. Mas ela tem aí muitos estudos mostrando, né, a importância nessa questão da diminuição da absorção do açúcar e essa promoção da saciedade. É uma planta também que vai ajudar a modular o perfil lipídico, né? Por quê? Porque ela tem a luteína e o ácido clorigênico, então ela tanto diminui a síntese de colesterol pelas células hepáticas, né? Então, sim, ela tem uma ação sobre, né, essa complementaridade no tratamento de pessoas que estão com, né, a famosa gordura no fígado, né? Ela vai também ajudar na síntese, né, das apoliproteínas, e com isso vai reduzir tanto o LDL como o VLDL, né? Então, ajuda nas lipodemias, né, nas hiperlipidemias, né, então isso é uma coisa interessante, quem está fazendo tratamento de colesterol, né, e triglicerídeos, é também uma planta que pode, né, complementar o tratamento. É uma planta que vai ajudar a estimular a carnitina, palmitol transferase. O que que é isso? Ela aumenta a oxidação e diminui o triglicerídeo, né? Então, ela aumenta o metabolismo. Então, vai fazer lá que aquela gordura que está lá circulando no sangue comece a ser queimada. Faz com que o corpo pegue aquela gordura ruim e transforme ela em gordura boa. Então, tanto colocando ela, né, na alimentação, como colocando ela como um princípio ativo aí, né, de uma cápsula, de uma tintura, até mesmo no chá. Se a gente buscar, né, outras evidências científicas, né, a gente vai ver que grande parte das revisões, as grandes revisões sistematizadas de literatura, indicam que a folha da alcachofra, certo, ela tem um potencial muito grande para diminuir o colesterol, certo? E aí, o fitoterápico dela, né, é classificado com um grau de recomendação D. O que que isso quer dizer? Dentro da área, né, dos profissionais de saúde, isso é uma indicação, né, que eu posso sim, né, reconhecer essa ação como uma ação terapêutica com uma comprovação científica, né, assim, considerada, mesmo ainda sendo, né, uma classificação baixa. Mas, para a hipercolesterolemia leve, né, e para dispepsias funcionais, tanto a cápsula como a tintura são bem recomendadas, né, então, e é uma planta aí que tá dentro da lista do SUS, certo? Então, o que que se mostrou, né, nesses estudos? Que o uso da cápsula de 320 miligramas, 4 vezes ao dia por 3 meses, aumenta, né, o HDL, né, então, o que é o nosso colesterol bom, aumenta o nosso colesterol bom e diminui aí o colesterol total, né? Então, provavelmente se dá aí pela esse biossíntese, né, do colesterol e essa oxidação do LDL, certo? E a ação digestiva, né, ela tem aí uma ação bem interessante nas dispepsias, né, aquele desconforto, né, a flatulência, o abdômen distendido, né, às vezes a azia, a gastrite, então todo esse quadro de sinais e sintomas que configura a dispepsia, o alcachofra em cápsula, em torno de 320, 400 miligramas,
usado por 6 meses, teve aí um resultado de melhora global aí dos sintomas, né? Então, isso são evidências bem interessantes que comprovam aí, né, toda essa importância que o uso popular nos trouxe para que a gente possa olhar de forma mais micro e saber qual é o princípio ativo que ajuda nisso, naquilo, né? Então, lembrem quando eu comecei a falar na palestra, é importante a gente cuidar do plantio, é importante a gente cuidar, né, de toda essa organização, né, e essa planta, de convívio dessa planta, porque é ali que a gente vai ter realmente os princípios ativos, né? Então, ácido cafeoquímico, a luteína, que são princípios ativos aí que modulam tanto o sistema antioxidante como a inulina, que vai trabalhar aí no perfil lipídico. Pode falar, Matuxa. Boa noite, Ralph. Noite. Sumida, né? Só na labuta. Deixa eu te fazer uma pergunta para ti. Você falou 320 Miligrama. miligramas. 100, Isso. 100 miligramas não é suficiente para um tratamento? Hoje, Então, uma moça que está com problema, ela fez uns exames, eu vi muita defasagem nos exames dela, porque o que hoje está interligado muito à homocisteína, entendeu? Está uhum, muito elevada. E ela também ajuda muito a baixar. Eu mandei complementar ela com a vitamina C, sim. 300 microgramas. 100 miligramas é pouco no teu ponto de vista? Porque você falou Então, 320 Matuxa, mil. isso. A questão é porque, assim, ó, dentro dos fitoterápicos, hoje existe uma padronização do extrato seco, né? Então, assim, Sim, é diferente do que há pato 5 a verde? 6 anos atrás, a gente utilizava o que? A planta moída dentro da cápsula, certo? E Sim. aí a gente tinha aí uma variação muito enorme de componentes. Aqui eu estou falando não da planta moída, e sim da padronização desse extrato seco, né, que é industrializado, né? Então, é Ah, tá, entendi. aquele fitoterápico que é produzido e vendido lá na farmácia, certo? Então, esse que é produzido e vendido lá na farmácia, ele está Mas e ele em padronizado forma de laborais? 320 e 400 miligramas. Por que ele tem 320 e 400 miligramas? Porque ele tem exatamente um marcador químico que vai agir farmacologicamente nessas problemas de dispepsia e coisa. Então, assim, usar 100 miligramas, onde os estudos mostram que 300 miligramas é a concentração ideal para a ação, é a mesma coisa que a gente diz assim, ó, você vai utilizar um antibiótico que foi prescrito X, então você utiliza menos da metade. Pode ser que tenha um Entendi. efeito e pode ser que não tenha um efeito. E aí vai ter o efeito placebo. Acho que eu vou ver se eu aumento, então, porque ela vai fazer segunda-feira. Isso, né? Então, Eu não assim, sei se é, em termos de padrão laborais, isso, são padrões, né? Então, quando eu falo de medicamento fitoterápico, a gente precisa seguir o que a Anvisa registrou e certificou. Por quê? Porque a indústria farmacêutica partiu do conhecimento a popular, tocha está morta, a tocha está morta se ficar atrás da Anvisa. isso, não, mas assim, o que que Eu nós, sei, eu né, entendo. o que que nós, que não, né, nós aí agora me incluo, mesmo sendo profissional de saúde, vou me incluir junto aqui no nós pastoral, né? Nós não somos profissionais de saúde. Então, o que que nos cabe recomendar? A planta e não o fitoterápico, né? Então, Entendi. entende? Então, a gente não pode é, é, Mas Matuto é avançar o naturopata, limite de outros. Matuto é homeopata, tá? Isso, então assim, o que que eu recomendaria dentro do nosso universo, né, da Entendi. pastoral e cuidadores tradicionais, que a gente foque, estude e oriente o uso da planta. Por Essa quê? planta é muito boa, viu? Porque a planta, Fantástica. ela tem, o chá dela, né, vai Sim, ter sem igual. muitos
muito mais ação terapêutica, porque ela está sendo pega ali na fonte, certo? Com certeza, e contextualizada, né, dentro do saber popular, e aí a gente resgata todo esse saber, esse cuidado do que a gente ir para a instância, né, médica e profissional. Não, que nós não temos elas, viu? Mas eu sei da grande eficácia dela e realmente tudo que estou falando aí, ó, essa planta é ser igual, viu? Então é isso que a gente tem que cuidar, né? Então a alcachofra não pode substituir um medicamento e nós também não podemos, né, como agentes de saúde, substituir esse acompanhamento médico. Como eu sempre falo, às vezes, né, em grandes situações, o medicamento e o profissional da saúde é necessário, né? Então faz parte a gente integrar esses conhecimentos. Então, o que a gente pode trabalhar aqui, né? Como um agente gastrointestinal que vai ajudar a estimular essa bile lá no duodeno, então ele é um colagogo, e vai estimular a produção de bilis lá no fígado, aí ele é um colerético, né? Para quê? Para tratar essas dispepsias funcionais, a hipercolesteремia leve e moderada, vai agir como um antiflatulento, vai agir como um diurético, e vai também auxiliar na prevenção da esterosclerose e sintomas de intestino irritado. Então, dentro do nosso contexto, né, tradicional, popular e comunitário, né, a recomendação é a gente trabalhar com o infuso, né? O infuso ou a culinária. A gente consegue grandes resultados, né? Então, como que eu devo orientar esse preparo? Pego 10 gramas das folhas para 1 litro de água. E aí vou dizer para que essa pessoa pegue uma xícara, né, sempre após a refeição, e tome aí de 2 a 3 vezes ao dia. Como eu falei, aqui para quem tem, né, o problema de fígado, é legal associar mais 2 plantas. Dente de leão, que a gente pode, não sei se a gente já estudou, se não estudou, a gente pode estudar, o dente de leão e a carqueja, né? E aí, o que a gente recomenda? Recomenda, usa 21 dias uma, 21 dias a outra e 20 dias outra. Então, né, uma complementariedade aí do tratamento bem interessante para a gente fazer, né? E aí a gente vai respeitando aí os limites que a gente tem em relação a todos os saberes que circulam aí e, né, e se convergem dentro dos serviços de saúde. E aí, a título de conhecimento, existem outras formas farmacêuticas fitoterápicas, né, que existem aí no âmbito das farmácias, né, que são as tinturas, mas nós, né, como terapeutas tradicionais, podemos fazer as alcoolaturas, e aí está orientando a utilizar 2 ml a 5 ml, dilui ali num pouco de água e aí administra 3 vezes ao dia. Essa forma aqui, que tem uma ação bem interessante para a hipercloridemia e para as dispepsias, e aí as cápsulas, né, de 320, como eu falei, a 400 miligramas. O que a gente tem hoje padronizado no mercado é de 400 miligramas, 2 cápsulas ao dia. Acho que a gente não estudou dente-leão, né? É uma planta bem interessante para a gente usar e é bem comum aqui, tá? Para a gente usar. O que a gente tem que cuidar dela, né? Então, pessoas que têm obstrução de ducto biliar, a gente não vai estar indicando. Pessoas que têm hepatite, falência e câncer hepático, também não vamos trabalhar com essa planta, né? Quais são os efeitos adversos comuns dessa planta? Flatulência, fraqueza, sensação de fome, tá? E as gestantes, as lactantes, por falta de estudo científico, de segurança, a gente não recomenda elas utilizar. E na lactação, o grande problema da alcachofra é o quê? Porque ela diminui a lactação, tá? Então, gestantes, lactantes, a gente vai ter cuidado. E todas as pessoas que usam anticoagulante, diurético, né, e medicamentos de uso contínuo, a gente também vai cuidar na indicação da alcachofra. Por quê?
porque ela mexe no metabolismo desses medicamentos, tá? E aí, se eu quero potencializar o efeito colagogo da alcachofra, eu posso estar potencializando, associando com alecrim, com dente de leão, com boldo, né, com carqueja. Então, eu sempre gosto de, quando vou orientar essas questões de dispepsia, obesidade, emagrecimento, eu faço sempre um conjuntinho de plantas, né? A pessoa vai repetindo no ciclo de 21 dias. Comecei com a cachofra, depois vai para o dente de leão, depois vai para a carqueja, depois vai para o boldo, depois vai para o alecrim, depois volta, né? E aí vai, que aí dá o tempo ali de repouso, né? Entre cada planta, e aí a gente não sobrecarrega aí o nosso organismo. E aí a parte que eu gosto muito de trazer, né, é essa ação nutricional dessa planta, né? Então é uma planta que ela auxilia na digestão, auxilia aí na regulação do intestino, traz, né, ele promove muita saciedade, tá? Por quê? Porque ela é rica em fibra, ela é rica em vitamina, então vitamina C, vitamina B6, vitamina K, então vai ajudar no sistema imunológico, vai ajudar no sistema ósseo, vai ajudar na coagulação sanguínea, então é rica em potássio, em fósforo, em magnésio, né? Então vai ajudar aí no sistema muscular, sistema nervoso, pressão arterial, saúde dos ossos. É um antioxidante, então vai ajudar a prevenir velhice precoce, doenças crônicas, né? Então, incluir a alcachofra, né? Quando eu falo em dieta, né? Eu falo na alimentação, né? Não só como medicinal, mas como um promotor de saúde, ele é uma ótima estratégia aí de a gente cuidar da saúde. Eu digo até melhor do que a gente utilizar ele só como um tratamento, tá? Então, as inflorescências dela imatura, né, a cabeça, são alimentos com um baixo valor calórico, né? E aí é rico em fibra, mineral, bioativos, ferro, tem bem pouquinha gordura, é rico em inulina, né, que é um tipo de um carboidrato. Então, é uma planta bem interessante também para os diabéticos, para os obesos, para os constipados e as pessoas que têm anemia, né, ou anemia recorrente, ou tem aí anemia, né, por característica congênita. Né? Então, usar a alcachofra nessas situações como um alimento, né, dentro da organização da nutrição dessas pessoas é bem legal, mas bem legal mesmo. E aí eu trouxe uma sugestão, certo? Que é um petisco do coração da alcachofra. Ela, né, às vezes ela dá tanto trabalho para cozinhar que a gente desiste. Porque tem que botar na panela de pressão, se ela não ficar no ponto, ela fica borrachuda, às vezes ela fica muito amarga, ou às vezes ela... Bom, né? Então, quem já cozinhou alcachofra, às vezes acerta a mão, acerta o ponto. Mas quem tá nesse processo de emagrecimento, obesidade, né? E aí aquela vontade de comer um doce, e aí não pode, o diabético também. Então, esses petiscos, né, ele fica tipo sabe esses chipzinhos, né, crocante? Então, você pega, dá uma cozinhada no coraçãozinho da alcachofra na panela de pressão, para dar uma amolecidinha, certo? Pode pegar aí a maionese, né, ou pegar aquele temperinho de alho, ou pegar esses temperinhos verdes, né, ou até o requeijão ou o queijo, né? Dá uma gratinada nele, né? Passa ele ali e aí leva ele pro forno por 20 minutinhos. Dá para fazer no grill, dá para fazer na air fry, né? Em torno aí de só tem que cuidar, né? A temperatura, se fizer no forno elétrico, liga ele lá em 190 graus, coloca a resistência em cima e embaixo ligadinho e deixa ele em 20 minutinhos, né? Então, ele é assim, como tá aqui na foto de cima, certo? Quando você coloca e ele sai assim, ele fica bem crocantezinho, não fica tão amargo, né? E fica bem gostoso. E realmente, assim, ó, dá quando dá aquela fissura do doce, você, né? Coma aí o crocantezinho da alcachofra, ele ajuda bastante, né? Então,
Fica aí a sugestão. E aí, outra coisa legal é quando a gente, né, por ser acupunturista, eu sempre gosto de olhar, né, a ação e a indicação energética dessa planta, né? Então, o que é interessante nessa planta? É uma planta que vai harmonizar o que a gente fala das patologias relacionadas de vesícula biliar. Então, por exemplo, as fibromialgias, né? Fibromialgia, dores de ciático, todas as dores lateralizadas de perna, né? Dor relacionada à articulação, é interessante a gente recomendar o uso da alcachofra na alimentação. Por quê? Porque ela vai ajudar a equilibrar, né, esses nossos canais de energia, vai ajudar a tirar essa umidade, esse calor, né, no que a gente chama de meridiano do fígado, e aí vai ajudar a aliviar a dor na costela, a sensação de estômago cheio, dor abdominal. Então, assim, dentro da medicina chinesa, dentro da alimentação terapêutica, né, a gente acaba utilizando muito, principalmente para dores, né? Então, pessoas que têm dor, né, articular, lombar, né, principalmente ciático e lateral de perna, né, introduzir aí a alcachofra na alimentação acaba sendo bem interessante. Pode falar, Matuxa. Quer complementar alguma coisa, Matuxa? Então seria isso, né, sobre a nossa alcachofra. Então, só para te fazer um resuminho, né, é uma planta rica em princípios ativos amargos, então vai ajudar muita parte digestória, pacientes que estão em tratamento de obesidade, em processo de emagrecimento, né, diabéticos vão ser, e pessoas que estão em tratamento, né, de colesterol e triglicerídeo, vão ter uma grande contribuição, né, trazendo essas plantas de forma complementar para contribuir aí no processo de tratamento. É uma planta que eu posso utilizar tanto no contexto popular e tradicional, né, utilizando ela por meio de um chá, e aí é importante fazer ela em forma de decoco, né, que é o que? Botar ali as folhas e dar uma fervura junto com a água, para a gente poder extrair esses princípios ativos, ou se não ela na alimentação, né, e aí na internet tem diferentes receitas aí. Eu gosto de trabalhar com a indicação do petisco, né, crocante, porque a gente concentra aí um pouco mais essas fibras, né, que existem dentro dela, certo? Então, é isso. Eu tive o cultivo dela por um período, tá? Mas aqui na nossa região ela não vai, tá? Eu Aí, é mais acredito, quente? Como que é? é É, mais quente para cá. Mas eu ela acredito aí que na região de vocês, não sei onde é, Santa Catarina, é Santa aí é Catarina. fantástico para elas, viu? E Então, cheguei a ver muitos plantios dela aí, que tive numa horta medicinal, num projeto aí, a gente e ela vai, consegue, mas ela é fica bem, linda, viu? ela Mas acho que fica. é só o período, não dá para cultivar o ano inteiro. Acho que o período para quem trabalha com ela, ou na época do corte, né? Sim, Ali, ela tem de julho a outubro e a gente vai fazer o cultivo, o corte dela de outubro a novembro, né? Mas ela é aí uma planta né, eu a gente chama tenho de dia indicado ela longo. bastante aí com a vitamina C, tá? Ela é muito Sim. boa com complemento com a vitamina C. Ela é rica Pra... de vitamina C, né? Necessariamente não precisaria complementar com vitamina C, porque Não, ela mas já tem. quem está muito defasado da vitamina C, é bom complementar os dois junto aí, né? Nesses casos, É. se Aí via pode fazer suco, exames, né? dá para fazer o suco de laranja com as bráqueas de alcachofra. Você Como para cá potencializa. não tem muito, né? Então a É, gente tem que mandar manipular, viu? isso. Para Aí tomar manipulado, não vai ter que tem. usar a tintura ou a cápsula mesmo, não tem como. Uhum. Mas É, para quem tem, né, acho que dá para trabalhar. Pois Aí, aí você tem a oportunidade aí que é dessa região aí, né? Vocês têm que aproveitar, porque
É A verdade. imensidade de riqueza aí é muito grande, viu? Nossa, eu Aham. fui por aí, labutando aí, ó, aí, o que tem aí não é brincadeira, viu? E muitas plantas boas. Dente de leão, como tu tá falando aí, ó, usando muito agora na dengue, que Aham. tá pegando muita gente. E lugares que eu vi aí é praga, viu? É verdade, ó. Não A sei. Genilza está dizendo que lá no Espírito Santo só consegue produzir as folhas, né, no inverno. Ela é uma planta bem sensível a temperaturas, né? Ela tem que quem cuidar aí bem direitinho para a gente Mas ela conseguir nasce realmente. bem, né? Na região de vocês eu vi aí como se fosse Nossa, mato, viu? Eu como gosto demais das plantas, falei, meu Deus, encontrar dente-leão por aqui, grande fartura, vou colher, vou... dente de leão aqui dá como isso. É verdade. E a baleeira também, né? A Nossa, vocês baleira. têm, Aham. gente, é Baleira tem aqui na frente de casa. Eu moro na Praia do Sol, aqui em Laguna. maravilha. Então, eu Eu vou para tenho, aí, eu faço até né, colheita para a erva trazer, baleira porque tem esse aqui ano na minha eu planta. plantei para cá também, adaptou bem. Eu vou trazer mais uns 10 pés, porque eu gosto muito de plantar, viu? Eu sou Que Maria bom. plantadeira, adoro. Ah, Tudo que é medicina e faz bem à saúde é camatucha mesmo, tá? ok. Pode falar, Ini. O que é brácteas de alcachofra? Brácteas, é porque não é a flor, né? É tipo uma folha falsa. As brácteas são né, esses triângulozinhos aqui, ó. Isso aqui é a brácteas dela. É como se fosse as pétalas, é uma pétala, é uma folha falsa, E o né? cabinho da folha, a gente aproveita também ou só a Sim. folha? Não, aproveita. Ela é uma planta que você vai aproveitar ela por completo. Pelos estudos de vocês aí, na alcachofra, onde é que está a maior concentração dela? Nas Nas, flores, na nas folha, folhas. Nas na folhas. raiz, raiz fraca também, não? Não, é mais os componentes químicos para trabalhar a parte de né, colesterol, triglicerídeo, dispepsia, são as folhas. As brácteas, né, que são as flores, elas vão trabalhar mais a parte nutricional. Então, vitamina C, ferro, zinco, magnésio, fibra, a gente consegue nas brácteas e no coraçãozinho da alcachofra. E ela só dá uma flor, assim, de quanto tempo ela dá? De 120 em 120 dias, né? Você planta, em 120 dias ela está florescendo.